Olá, sejam todos bem-vindos. Neste episódio do Código Aberto, nós vamos conversar com o especialista em inteligência artificial Ricardo Vilaça, que nos ajuda, inclusive, a separar o que é real e o que é miragem na inteligência artificial. Em tempos de promessas grandiosas e hipnose social, nós discutimos os limites, os riscos e as alucinações da inteligência artificial. E por que é urgente um olhar muito mais crítico e estratégico sobre esse assunto? A gente dá boas-vindas, então, ao Ricardo Vilaça, que já está aqui com a gente e vai falar sobre esse e outros assuntos quando a gente fala principalmente sobre tecnologia. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Ranieri. Prazer estar aqui com vocês. Ricardo, o que a gente já pode falar quando a gente aproveita para fazer uma análise, né, do que a gente está observando sobre inteligência artificial, né, que impactos são esses na sociedade? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Na verdade, a inteligência artificial é a quarta revolução industrial, né? Então é irreversível, né? Eu costumo dizer que o tsunami já veio. A gente precisa aprender, né, a nadar nesse tsunami. E de fato, o que está acontecendo? Para os próximos 10 anos, até, na verdade, 2034, mais ou menos, a estimativa é que a inteligência artificial gere cerca de 30 trilhões de dólares para a economia mundial. Um fato que não é tão bom é que, entre todas as regiões que se desenvolvem com inteligência artificial, nós estamos na lanterna. Então, há uma necessidade muito forte, né, de uma estratégia corporativa, de mais educação, de uso com propósito. Então, isso é bem importante e eu tenho trabalhado quase que como um evangelista fazendo essa divulgação e essa conscientização no mercado. Eu acho que você tocou num assunto muito importante, vale a pena a gente ressaltar para o pessoal que está em casa, que é o uso correto dessa ferramenta. A gente até faz esse comparativo, né, com outros países, você trouxe isso aí para a gente, e aí eu já te pergunto, né, quando a gente coloca o Brasil comparando com outros países, você disse que o Brasil está ali na lanterna, ou seja, falta muito mais informação e realmente a população saber utilizar a inteligência artificial. É isso, é porque o que eu vejo é que a gente usa muito como moda, mais do que como propósito, né? Então, a inteligência artificial, eu sempre digo isso, o propósito da inteligência artificial é atuar diretamente nos objetivos estratégicos de cada organização. Quando a gente utiliza como moda, como uma ferramenta bonita, eu sempre digo, olha, inteligência artificial é ciência, não é ferramenta. A ferramenta é meio. Então, a gente tem que aprender a utilizar essa ciência, aprender a utilizá-la, né, nos nossos desafios estratégicos, e se a gente fizer isso, aí o nosso negócio se desenvolve. Se a gente utilizar simplesmente ferramentas, né, e por modismo, isso acaba, de fato, não acontecendo. Não à toa que 70%, se eu não me engano, o relatório do Gartner fala que 70% dos projetos de inteligência artificial não geram resultado, né? Justamente porque eles acabam sem propósito, eles acabam sem ser orientados ao que é o mais importante, que é um objetivo estratégico da empresa. Pensando em tudo isso que você está falando, eu não sei se você vai concordar comigo, né? E eu dando uma olhada no que as pessoas falam, principalmente sobre rede social, sobre tecnologia, né? Quando essas ferramentas chegam aqui no nosso país, a gente escuta muito, né? De fora, né? Principalmente os americanos, falando que o povo brasileiro e que o Brasil, no modo geral, não sabe utilizar, por exemplo, as redes sociais e as ferramentas, que o brasileiro estraga, né, essas ferramentas, essa tecnologia. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu acho que a gente é muito competente, a gente é muito criativo, né? O que eu acho que acontece é um estímulo para que as pessoas utilizem ferramentas mais do que a ciência. Porque em toda a Revolução Industrial, tudo que aconteceu é que o mundo sempre precisou se reinventar e precisou se aculturar. Sempre o maior problema, quando as locomotivas apareceram, as pessoas diziam que quando elas atingissem 30 quilômetros por hora, o cérebro ia desintegrar.
Então, assim, a gente sempre teve, né, a humanidade como um todo tem medo das revoluções, das mudanças, nós temos medo das mudanças. Então, o que eu acho que falta, de fato, é cultura. Né? Eu acho que, e aí é uma questão corporativa, é uma questão de país. Se a gente olhar para um país como a Índia, Emirados Árabes, eles estão investindo na educação da inteligência artificial desde a infância, né? Até executivos, até estrategistas. Então, assim, o que eu acho que falta é mais educação, né? Entender melhor o que ela pode fazer, qual é a amplitude da inteligência artificial, até onde ela pode chegar, o que ela pode nos ajudar a desenvolver. E aí sim, a ferramenta vem a reboque. Né? Mas o principal é a gente aprender como usar a ciência. Tanto é que a inteligência artificial, né, essa ferramenta já está entre nós, já está no nosso meio, mas muita gente, a gente ainda se depara, né, Ricardo, com muita gente falando que nem sabe o que é isso, não sabe como utilizar, não tem nem a ferramenta no celular, que é um outro dispositivo que a gente usa muito. E quando você fala desse desconforto, quando chega essa tecnologia para a gente lembra, por exemplo, com a chegada dos smartphones, né? Porque quando chegou, a gente jamais pudesse imaginar que o smartphone, por exemplo, se tornaria o que é hoje, né? Praticamente um mundo ali na palma da mão. Sem dúvida. Existe até um paralelo, né, com a inteligência artificial, né, inclusive o que se fala no Vale do Silício é que quando os smartphones chegaram, né, eles realmente só se desenvolveram. A gente teve aquela época do telefone que era pequenininho, né, que todo mundo tinha, até um telefone, né, a maior parte não vai lembrar, mas não nem conheceu, mas tinha um telefone chamado StarTAC, que era uma febre, todo mundo queria ter, porque era um telefone estiloso. Então, esse foi um momento importante dos smartphones e da telecom. Mas que a telecom, de fato, fez a virada quando os iPhones apareceram. E que a gente está, em relação à inteligência artificial, a gente está no momento StarTAC. A gente ainda nem chegou no momento iPhone, que a gente ainda vai explodir como uso, né, de inteligência artificial. E mesmo assim, a gente já vê esse potencial todo, esse uso todo, sabe? E para mim, assim, a minha grande batalha é ajudar principalmente as médias e pequenas empresas a entrarem, né, começarem a utilizar a inteligência artificial, porque elas ajudam muito. Então, se o Brasil começar a entrar, a entender, a se aculturar, vai ver que existe uma inteligência artificial acessível, né, e que ajuda as empresas a se desenvolverem. E aí isso muda o patamar, inclusive, do país, na minha visão. Você se denominou no comecinho do nosso programa como um catequizador da inteligência artificial. Talvez esse seja realmente aí o grande desafio do Ricardo, junto com as empresas, né, de levar esse conhecimento, de fazer com que esse pequeno empresário, né, esse grande empresário, a se aprofundar mesmo na inteligência artificial e entender que isso veio para a gente, no modo geral, de uma forma positiva? Esse é o desafio? Total. Eu digo exatamente isso, que eu sou um evangelista desse assunto, né? De fato, eu trabalho há mais de 30 anos com o que se chama hoje inteligência artificial. E, e a inteligência artificial, ela começa no nível estratégico das empresas, né? O nível estratégico, ele precisa entender o que é inteligência artificial, até onde ela pode chegar, e aí sim passar para o seu time interno como executar. Se ele intuir o que é inteligência artificial, ele vai ter um uso minimizado na empresa dele e aí, de fato, não vai ter um resultado como poderia ter. Então, eu acho que esse trabalho junto, né, aos executivos, entendendo que o grande poder da inteligência artificial é estratégico. Né? Hoje em dia não é perguntar mais se posso usar a inteligência artificial ou não. É como eu posso utilizar a inteligência artificial no meu desafio. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, junto com o executivo, saber que existe essa importância dele se aculturar, dele entender qual é a amplitude da inteligência artificial, e aí, de fato, aplicá-la nos desafios estratégicos. Recentemente eu vi o depoimento de um profissional na área da educação falando a respeito da inteligência artificial
e até dando uma dica, né, fazendo um apelo para que esse assunto entrasse, inclusive, nas disciplinas obrigatórias, principalmente ali na primeira infância, começar essa discussão com as crianças, né, que acabam sendo ali multiplicadoras de tudo isso que a gente vê no nosso planeta. Esse talvez seria também o caminho, incluir isso numa grade curricular, discutir inteligência artificial cada vez mais dentro do ambiente escolar? Eu acho essencial. Eu acho essencial que a inteligência artificial esteja em todas as camadas da sociedade, né? Ela tem que estar na infância, as pessoas, porque a gente convive com a inteligência artificial já, né? Nós temos diversas ferramentas, né? Alexa, robô, aspirador, uma série de convívio diário com a inteligência artificial, e eu acho que é essencial que as pessoas convivam com isso nas escolas, aprendam na escola, aprendam a ciência na escola. O meu grande receio, né, e por isso que eu digo que eu sou um evangelizador, é justamente que as pessoas achem que aprender inteligência artificial é aprender a usar a ferramenta. A ferramenta é um meio. Eu digo assim, cuidado para não se tornar um ferramenteiro. Né? Quando a gente se torna um usuário de uma ferramenta, a gente vai pagar uma receita recorrente para alguém. Pode ter certeza disso. Agora, quando a gente é usuário da ciência, e aí a ferramenta é um meio, a gente aí sim aprende como utilizar a ciência, né? É como o médico, né? Aquele médico que é especialista num assunto. Então, você vai usar aquele médico para atender determinado assunto. Um outro médico, né? Outra especialidade para outro assunto. Então, à medida que a gente conhece a ciência, a gente conhece as especialidades da inteligência artificial e para que elas são aplicadas e onde. Então, isso é muito importante, essa educação vir, né, de escola, né, e permear todas as camadas, né, executivo, analista, todos os níveis profissionais e de pessoas terem acesso a essa educação. A inteligência artificial é um assunto bastante complexo quando a gente vai dividindo ali em camadas, né? Eu costumo falar que é uma cebola ali aberta, né? Você vai tirando ali e você vai encontrando um mundo. A gente mesmo com toda essa tecnologia, né? Como eu disse, já está aqui entre a gente também fala muito sobre humanização. É a humanização no atendimento, né? Que as pessoas precisam ser mais humanas e, ao mesmo tempo, a gente vê essa tecnologia chegando na palma da nossa mão. O medo dos especialistas, quando a gente fala principalmente sobre saúde mental e leva para essa camada, é de que as pessoas fiquem cada vez mais artificiais. E aí? Não, bem legal a provocação, porque lá no Vale do Silício, o que eles falam? Eles falam várias coisas. Primeiro, eles falam inteligência artificial e pessoas. Então, o futuro não é inteligência artificial ou pessoas. Somos nós, juntos, né? Por outro lado, o futuro parece humano, mas não é, né? Então, a primeira colocação para a gente entender que já somos androides é a gente pensar no celular. O celular já é parte da nossa memória, né? Mas, além disso, a gente tem a robótica, né, substituindo membros, fazendo um papel muito importante na nossa sobrevida. Inclusive, dizem que já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Então, eu acho que, de fato, né, existe uma questão, né, eu vi uma outra pesquisa lá, onde, né, existem pessoas que se relacionariam com robôs, né, cerca de 40 pessoas dizem que se relacionariam, 16% inclusive diz que prefere, mas existe de fato um papel importante aí de robôs sociais, né, pessoas em solidão, pessoas que precisam de tratamento, de atendimento. Eu acho que assim, de fato está invadido, mas o que eu acredito é num trabalho mais nobre, né, que a inteligência artificial tem os seus impactos, sim, como todas as revoluções industriais, mas eu acredito num trabalho mais nobre, a gente executando um trabalho mais nobre. Né? Quando não existia a roda, a gente tinha que carregar os pesos por muito tempo. Quando apareceu a roda, a gente faz um trabalho mais nobre. Né? De novo, a inteligência artificial é uma revolução e está nos permitindo fazer um trabalho mais nobre. E é óbvio, tem impactos, né? Como qualquer novidade, qualquer mudança de comportamento na sociedade traz um impacto. Né? Eu não sei avaliar exatamente esses impactos, mas tem impactos. Existe até um filme que eu acho um filme muito legal, que é não sei se você viu, chamado O Homem Ideal. Né? É um filme muito bacana, porque eles trazem esse impacto
né? O enredo do filme é eles escanearam a cabeça de uma mulher e criaram um androide, né, ideal para ela. E aí tudo se discorre, né, como é que eles se relacionam, como é que a vida segue. Então é bem legal até de assistir, porque ele mostra um pouco desses impactos na sociedade. E quando a gente fala dessa tecnologia também, né, a gente já se deparou com várias produções aí nos streams, você deu esse exemplo aí, eu assisti, muito bacana, né, faz a gente pensar num futuro não muito distante, no futuro que está aí. Eu acredito muito nisso, tenho certeza que isso talvez vá acontecer o mais rápido possível, né? Por exemplo, em contrapartida tem o Cassandra, né? Quem já viu o Cassandra ficou com medo também aí dessa tecnologia, né? A tecnologia que também que assusta demais quando a gente pensa nessa questão de automação, né? Então, essa também é uma pauta, né, para o cinema, e a gente está acompanhando essa tecnologia cada vez mais perto da gente. Para você que chegou agora aqui no nosso programa, eu estou batendo papo com o Ricardo Vilaça, ele que é especialista em inteligência artificial. Já faço um convite para você acompanhar a gente, já que a gente está falando de tecnologia, seguir a gente também nas redes sociais, é muito simples, digita lá, Rede Alesp, você vai encontrar tudo, inclusive outros programas que falam também sobre inteligência artificial. Agora, Ricardo, divide com a gente, quando a gente fala de inteligência artificial, dessa tecnologia, o que mais te chama a atenção, o que você mais gosta nesse meio de tecnologia e que é algo que vive ali com a gente, que convive ali com a gente? O que você destacaria quando a gente fala de inteligência artificial? Eu gosto, eu vou falar uma coisa que às vezes as pessoas acham graça, mas eu de fato acredito nisso. Eu acho que inteligência artificial é um assunto divino, né? Porque a inteligência artificial não é um assunto exclusivo de um cientista, de um data science, né, ou de um engenheiro de dados, né? A inteligência artificial é um assunto multidisciplinar. Ela, para ficar boa, para dar resultado, ela precisa que várias pessoas de uma organização se envolvam. Então, vamos supor que a gente está falando de uma organização e que ela quer aumentar vendas. Se essa organização quer aumentar vendas, ela precisa trabalhar um cientista de dados, uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de negócios e uma pessoa de marketing, por exemplo. Essas pessoas juntas vão ajudar muito a construir ali de forma multidisciplinar, porque elas têm conhecimentos multidisciplinares, elas vão ajudar a entregar o melhor resultado. E se elas utilizarem a inteligência artificial para entender o que os dados estão dizendo, o que os dados de cliente estão falando, né, aí elas vão revelar uma informação que provavelmente elas não tinham acesso. Então, para essas pessoas trabalharem em conjunto, elas precisam ter capacidade de relacionamento, elas precisam ter empatia, elas precisam ter inteligência social, elas precisam participar dos grupos, elas precisam ter vontade de estar ali participando e querendo fazer melhor. Então, olha, só por aí as pessoas já se desenvolveram e já se tornaram pessoas melhores. Se elas fizerem um trabalho usando inteligência artificial, a inteligência artificial entrega um resultado melhor. Se entregou um resultado melhor, a empresa teve um resultado melhor. Uma expressão que é muito utilizada lá no Vale do Silício é hiperpersonalização. É a capacidade da inteligência artificial atender cada um de forma humanizada e individual. Então, se elas fizeram esse trabalho em conjunto, melhoraram as empresas que trabalham e ainda tiveram uma capacidade de hiperpersonar a relação com seus clientes, eu acho que todos ganham e a gente deixa um legado muito importante. Talvez a nível de curiosidade, eu não sei se você também concorda, né? Quando a gente vai às ruas, inclusive foi feita uma pesquisa, não vou saber aqui ao certo a fonte dessa pesquisa, mas foi feita uma pesquisa recentemente, que quando a gente vai às ruas perguntar das pessoas, né? Quando a gente pensa nessa revolução toda tecnológica, o que mais chama a atenção ali das pessoas, né? O que vem à cabeça quando a gente fala de tecnologia? O Pix vem em primeiro lugar, né? Esse tipo de transação bancária é o que mais chama a atenção das pessoas quando a gente fala de tecnologia, porque vem aquilo, né? A gente não precisa mais ir presencial a uma agência bancária para a gente resolver essas situações de bancos, né? Isso aí talvez seja o boom da tecnologia para a maioria das pessoas que foram entrevistadas. E isso é maravilhoso, né? Não, sem dúvida, né? Eu acho isso maravilhoso, acho que tudo que a gente vem fazendo com a inteligência artificial é divino. Mas, para mim, assim, o que me motiva, de fato, é essa capacidade de transformar pessoas, empresa,
e transformar o mundo. Eu acho que se a gente fizer isso, né, essa evangelização que eu levo, eu acho que a gente muda o Brasil, sabe? Muda o patamar das empresas, muda o patamar das pessoas e muda o patamar do Brasil. Né? É claro que tem um desafio de cultura enorme, né? Mas eu acho possível, eu acho extremamente possível, e eu acho que, assim, na verdade, não tem outro caminho. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, buscar isso daí. Né? E as lideranças têm um papel muito importante nesse processo. Com a sua experiência, você vem fazendo esse trabalho, você está na linha de frente, né, justamente catequizando essas pessoas com relação a esse assunto. Ainda é uma dificuldade, eu queria que você falasse para a gente na prática, tem essa dificuldade ainda realmente do empresário não aceitar a chegada ali da inteligência, ou é algo que está sendo construído, é aquela pedra que está sendo lapidada ainda com relação a esse assunto? É muito mais fácil do que você imagina ou não? Ainda é um trabalho de longa data para que se chegue ali no resultado com muito êxito? Eu faço isso há mais de 30 anos. Então, eu costumo dizer assim, eu comi muita, muita grama para poder, né, entrar num processo de começar a conquistar, né, e convencer pessoas. O que acontece hoje em dia é que o tsunami veio. Então, quem não avançar, então assim, existem várias formas. Essa é a forma em que eu trabalho. Eu digo, não sou eu que vou, a empresa não vai ficar dependente de mim. A empresa vai se tornar uma organização inteligente, vai se tornar uma organização super inteligente, né, que são pessoas trabalhando em colaboração e utilizando inteligência artificial. Eu ajudo elas a fazerem isso. Então, hoje eu vejo isso bem mais, o mercado aceita isso, é óbvio que ainda tem aqueles que rejeitam, mas o tsunami está aí, né? Então, o tsunami está varrendo. Então, tem pessoas que vão e tem empresários que vão pela vontade de querer, né, de fato, transformar seus negócios e ver o poder da inteligência artificial ajudando, e tem empresários que vão pelo desespero, quando percebe que alguma outra empresa está tomando a dianteira de mercado. Né? Mas o fato é, chegamos no momento em que o tsunami já veio. Então, assim, não temos muita opção de não entrar nessa era. A era já chegou, né? A revolução já aconteceu. A gente costuma linkar e fazer comparativos, né, falando assim, que quando mexe no bolso do empresário, ele acaba repensando. E aí vamos ser bem realista, né? Aquela empresa barra empresário que não aderir à inteligência artificial, eles não está por dentro ali da tecnologia, ele vai perder dinheiro? Já está perdendo dinheiro. A inteligência artificial é dinheiro na mesa. Então, quem não usa, e ela já está disponível há muito tempo, o que acontece é que agora ela está mais acessível, né? E quem não utilizar vai perder dinheiro, porque se eu tenho uma capacidade de entender melhor o meu cliente, né? Eu sempre digo o seguinte, quer resumir em uma palavra o que é inteligência artificial? É comportamento, né? É padrão. Vamos pensar em clientes, como se eu sei o comportamento de uma pessoa qualquer. Se eu sei o comportamento de uma pessoa qualquer, eu tenho muito mais facilidade de dar um presente para ela. Né? Muito mais chance de eu dar um presente e ser assertivo. Então, se eu sei o comportamento do meu cliente, eu tenho muito mais chance de ser assertivo. E é isso que a inteligência artificial entrega. Então, se ela entrega uma capacidade, uma visão, né, da gente entender o nosso cliente e ser assertivo, ela está entregando mais receita. Eu sempre digo que se você tem um grupo trabalhando com inteligência artificial, é como se você tivesse um grupo trabalhando ali com uma bola de cristal. Aquela bola de cristal não é perfeita, mas ela te ajuda a ver melhor, né, ver melhor o que vem para frente. Agora, se você tem um grupo não trabalhando com uma bola de cristal, aquele grupo tende a ter menos resultado. Né? Em qual que você investe? No que tem a bola ou no que não tem a bola? A gente já está na metade do ano, acredito que muita coisa ainda vai acontecer em 2025, quando a gente fala de expectativa, né, com relação a tudo isso que a gente está falando aqui. O cenário é positivo, na sua opinião? Em relação a negócios e Isso. inteligência artificial, sim. Eu acho que é extremamente positivo. Né? Eu acho que tem um desafio, né? Eu acho que tem um desafio de liderança, porque inteligência artificial não pipoca, não basta ter um monte de gente utilizando o chat GPT
dentro das empresas, que isso não é uma empresa se desenvolvendo com inteligência artificial. Isso é importante para o nosso dia a dia, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para a nossa produtividade, mas isso não muda o patamar do nosso negócio. Mas eu vejo um cenário positivo, eu vejo empresas mais receptivas, né? E eu fico feliz cada vez que eu vejo uma empresa que me procura ou que procura alguém no mercado querendo fazer melhor uso de inteligência artificial. Mas eu acho que esse cenário está, sabe, é uma bola de neve, né? Ela está começando a tomar tamanho, a tomar um porte. Ricardo Vilaça, especialista em inteligência artificial, foi uma honra conversar com você. Muito obrigado, né, por você dividir conosco a sua experiência, né, os seus estudos. Te desejo muito sucesso. Se você tiver algum site, alguma arroba para divulgar, fica à vontade. Não, eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu fico à disposição sempre que vocês precisarem, que vocês acharem que eu posso colaborar. Tá certo, Ricardo. Muito obrigado e muito sucesso para você. E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Eu repito mais uma vez, segue a gente lá nas redes sociais. É só digitar a Rede Alesp, você vai encontrar toda a nossa programação. Muito obrigado.